Então, muitos têm falado hoje sobre a questão de comprometimento e de motivação de jovens dentro das empresas. Existe um anseio por parte dos jovens de ter um crescimento profissional, uma experiência diferente dentro das organizações e, em contrapartida, conversando com os jovens, a gente acaba percebendo que existe pouca motivação na maior parte das vezes, existe um turnover muito alto, eles acabam entrando nas organizações e não acabam ficando com tanta frequência. Então, existe uma preocupação hoje específica quanto aos jovens nas organizações. O que a gente tem para falar sobre a questão de motivação hoje muito nos remete ao que aconteceu durante o século XX. A gente tem várias experiências de autores que foram super importantes naquela época e você tem desde experimentos como o experimento de Hawthorne, promovido pelo Elton Mayo, tem experimentos relacionados à parte de motivação individual, começando por Maslow, considerado o pai da motivação, e tem experimentos ainda um pouco mais para frente falando sobre questões de fatores externos que acaba afetando a organização dos indivíduos também. Então, se a gente pensar no experimento de Hawthorne, ele tem um super ensinamento para a gente que acaba sendo abandonado nos dias de hoje. Então, se você pegar situações como o jovem entrando na empresa, como estagiário, por exemplo, em grande parte das vezes, o que a gente acaba ouvindo dos estagiários é a falta de atenção dos chefes com relação a eles. Então, existe uma preocupação hoje muito grande dos jovens de serem avaliados, de terem um feedback de chefia. E se a gente for pensar lá atrás no experimento de Hawthorne, promovido por Elton Mayo, exatamente a conclusão do experimento dele, nós estamos falando de um século atrás, mas basicamente entendendo que existe a necessidade dentro das organizações de reconhecimento dos profissionais. Então, o que é muito importante para profissionais, para gestores de um modo geral? Que eles exercitem reconhecimento do empregado. Isso, de acordo com o experimento de Hawthorne, seria por si só uma possibilidade de aumento de produtividade. Ao contrário, o que a gente vê hoje dentro das organizações? A maioria dos gestores sem tempo, completamente loucos na rotina de trabalho e absolutamente sem dar feedback para os empregados, e que não sejam as épocas, por exemplo, de avaliação de desempenho formalmente promovidas pelas empresas. O que é errado, esse feedback tem que ser contínuo. E esse foi o grande ensinamento que a gente teve a partir do experimento de Hawthorne.